Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta. Faz tempo que vocês não me veem nessa cadeirinha, né? Geralmente essa cadeirinha é sinônimo de conversa. Hoje é 20 de julho de 2019, sou Rio Fagundes. Bom, pessoal, vamos falar rapidinho aí sobre os últimos acontecimentos, principalmente a questão do The Intercept. Vocês prestaram atenção que, por incrível que pareça, o The Intercept, depois da última vazada que eles deram, de repente sumiram. Estão calados, estão quietos. Eu confesso que eu tô um pouco preocupado, porque eles vinham tão afogueados, tão animados, tão, né? E de repente deram uma baixada. Soltaram a última, só que nessa última parece que acabou o negócio degringolando de vez pro lado deles, né? Tendo em vista aí até a última mensagem, as últimas mensagens vazadas, segundo o título, né, da Foice de São Paulo e da Veja, né, puxavam para o lado de que Moro tinha, né, interferido ali, facilitado, quando na verdade as mensagens claramente divulgadas mostravam a imparcialidade do Sérgio Moro em relação a não liberar delação premiada para ninguém, né? E aí parece que essa cartada final acabou, eu não sei, eu tô aguardando, porque ó, hoje é sábado, dia 20. Eu tava esperando algum vazamento de ontem para hoje. Bom, vou esperar para ver se daqui para amanhã sai algum vazamento também. Mas, enfim, gente, o negócio tá meio difícil para eles. Vocês viram aí as últimas ações do STF? E aí eu acho que é nessa questão que tá todo mundo quieto. Estão aproveitando aí essa cartada do Dias Toffoli e resolveram não provocar mais ninguém. Eu acho que é mais ou menos essa a estratégia. Ficarem quietinhos debaixo da toga do Dias Toffoli para não chamar mais a atenção. Depois dessa, dele impedir o COAF lá de investigar o Flávio Bolsonaro, isso beneficiou o Glenn e beneficiou até mesmo o próprio Dias Toffoli, porque a esposa dele estava sendo investigada pelo fisco, né, nesse sentido aí também, né? Então, eles ficaram quietinhos, abaixaram a bola, e aí eu fiquei me perguntando cá comigo assim, cara, por que eles ficaram quietos? Não são os caras que dizem que tinham a matéria, que tinham as provas, que estavam fazendo, né? O outro lá foi lá. Eu achei bonita a fala do Glenn quando ele foi na CCJ do Senado, que ele falou assim que queria enfrentar cara a cara os senadores, queria falar olho no olho com os senadores. Ele estava triste porque os senadores que o acusavam não estavam lá. E aí quando você assiste toda a cena da CCJ, você descobre que ele não responde absolutamente nada, ele não esclarece nada, né? Tem o showzinho da esquerda abraçando, beijando, lambendo, né? E tudo que a gente já sabe de cor e salteado, mas a questão das perguntas feitas a ele, boca pio. E eu fiquei me perguntando, caramba. E aí você vê toda essa situação, né? Do Glenn desafiando ali e depois baixa a bola. Aonde está a Gleisi Hoffmann? Aonde está Paulo Pimenta? Aonde está todo mundo, gente? Humberto Costa, todo mundo que estava fazendo aquela festa, aquela farra, né? Glenn, o herói, o cara da mídia, o intelectual repórter, né? Cadê tudo quietinho? E o engraçado, tudo isso começou a partir do momento que saiu a história que o COAF estava investigando o Glenn, ou que se ia pedir, né? Porque, gente, vocês verem, a coisa é tão mal feita que eles tinham nas mãos, todo o aparelhamento do nosso sistema. Eles tinham uma Câmara de Deputados repleta de apoiadores. Eles tinham um Congresso, um Senado repleto de apoiadores. Eles tinham uma OAB apoiando eles, defendendo eles. Eles tinham um conselho de juristas apoiando eles. Tinha um conselho de juízes apoiando eles.
Tinha um ministro do TCU defendendo, inclusive pediu ao COAF explicações e à PF. Para vocês entenderem, a coisa estava toda favorável. Tinham STF, eles tinham Gilmar Mendes, eles tinham Lewandowski, eles tinham Dias Toffoli, todo mundo ali apoiando o The Intercept. Todo mundo. Gilmar Mendes, a cartada do Gilmar Mendes no dia do TRF4 ali, cara, aquilo ali foi fenomenal. Só não deu certo. Só não deu certo. E aquele papinho de, olha, vamos soltar o Lula nesse período aí. Gente, eu acho que ali foi eu não sei, né? Se conseguissem soltar Lula nesse momento, eu vou dizer uma coisa, né? Mas segurou tudo, foi por água abaixo. Ficou para agosto, Lula continua preso, o The Intercept vazou mais algumas coisas. Não trouxe nenhum ponto que manchasse a imagem do Sérgio Moro, né? Aí veio o pavão misterioso. Aí o engraçado, entrou o pavão misterioso na parada. Mensagens do Glenn, do David Miranda, do Demore, né? Leandro Demore, né? O editor, Jean Willis e outros lá, o próprio pessoal do PSOL, compras de mandato, Paulo Pimenta ali. Aí, quando essas mensagens saíram, aí pronto, começou aquele furdúncio, toda aquela coisa, e aí ameaçou-se investigação. Só que o detalhe, ninguém pôs investigação pra frente do Paulo. Vocês prestaram atenção nisso? Pedidos de investigação contra o The Intercept tem aos montes no MPF, na Polícia Federal, MPF ali, pra tocar o barco pra frente, pra investigar o The Intercept, pra descobrir quem é o hacker, pra poder responsabilizar o crime de invasão, né, da privacidade do ministro, dos procuradores, dos magistrados que tiveram seus celulares hackeados. E depois associar, né, ao material ao Glenn e cana nesses camaradas. E aí entrou a questão da compra do mandato do Jean. E aí você viu que eles ameaçaram, mas nenhum deles abriram nenhum requerimento. Nem uma folhinha para dizer assim, ó, vamos distribuir nada para investigar o pavão misterioso. Vocês já pararam para notar esse detalhezinho aí? E justamente eles que amam abrir processo abrem processo contra tudo. Maria do Rosário abriu processo contra a assessora queria, né? Foi na delegacia fazer um BO para assessora do Paulo Guedes, só porque a assessora do Paulo Guedes impediu ela de fazer um barraco lá com o Paulo Guedes. A assessora muito esperta, eu trouxe a matéria, na hora que viu que ela ia aprontar, entrou no meio, atrapalhou, e aí ela foi lá, né? Então vocês veem que eles gostam desse tipo de coisa e estão quietos. Pediram lá a investigação do Flávio Bolsonaro. Lembra? O COAF só está investigando o Flávio Bolsonaro por causa do pedido do Paulo Pimenta, porque não havia necessidade, mas foi aí que entrou o COAF. O Paulo Pimenta, esses dias, junto com o Humberto Costa, também fizeram outro requerimento para a questão de investigar o Bolsonaro, o Moro, Paulo Guedes e o Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Mas nessa questão do pavão misterioso, ninguém abriu nada. Inclusive o pavão misterioso ofereceu, abram investigação. Agora, por que eles não abrem a investigação? Por que eles não abriram o Glenn mesmo? Simples, gente. Porque para investigar o pavão misterioso, é preciso que eles peguem os celulares deles e entreguem à PF, para que a PF verifique se as mensagens saíram ou não dos celulares. Aí é onde está o problema, porque entregar à PF os celulares é provar que eles cometeram o crime. E eles sabem disso. Não tem como investigar o pavão misterioso sem ter acesso aos celulares, que foram dos prints do pavão misterioso. E aí é por isso que ameaçaram, mas o Glenn calou a boca. O David Miranda disse que o pau ia cantar, a giripoca ia piar, não ia deixar barato. Se o COAF investigasse o marido, a mulher, o marido, bom, não sei. Bom, gente, é isso. Eu tô aqui encucado para saber onde é que foi parar essa turma, o que elas estão aprontando. Qual será o próximo vazamento deles?
Pra você ver a diferença, o jornalista Oswaldo, não sei do que lá, né, fez uma entrevista com o Demore, colocou ele contra a parede, teve que um jornalista ir em defesa do Demore, não respondeu as perguntas, enrolou, fez outras perguntas para responder a pergunta do Oswaldo, e depois o Oswaldo pegou o celular e ficou na dele ali quietinho e gravou uma conversa lá, que eles estavam lá, à parte, e pegou eles falando, né, que tava tudo errado, que as datas, que os nomes, que as anotações, os blocos tinham tudo... Quer dizer, admitindo que a coisa tava feia. Aí o que que tem? Olha a diferença do cara que tem provas reais para o cara que não tem. O que que o Oswaldo fez? Publicou os fatos, pegou as provas, os áudios originais, levou para o material original e levou para a PF, ó, tá para o Ministério Público, tá aqui. Investiga. Essa era a atitude esperada do Glenn. Publicar as matérias e depois entregar o original, como ele fez com o caso da NSA nos Estados Unidos. Tornou tudo público e depois entregou o original para as autoridades. Mas cadê o Glenn agora? Não fez. Por quê? Porque não tem. Porque se esses caras... Gente, para e pensa. Do jeito que esse povo quer tirar Lula se eles pudessem, eles tirariam Lula da cadeia por entre as grades, se ele passasse. Não esperariam nem abrir as grades para o Lula passar. Agora vocês imaginam uns caras desses, num desespero desse, querendo soltar o Lula, e saber que tem a prova na mão de um cara, e esse cara não solta essas provas? Cadê as provas? Você não vê Gleisi Hoffmann perturbando ninguém para pedir essas provas, você não vê Paulo Pimenta pedindo essas provas, você não vê o advogado, o próprio Zanin, você não vê ele pedindo as provas para o Glenn. Usa o material, mas não pede o original. Alguma coisa tá estranha nessa história. E agora, depois que o COAF resolveu, saiu, né, essa história do COAF estar investigando eles, aí todo mundo, ó, baixou a bola. E principalmente depois da canetada do Dias Toffoli, aí foi que todo mundo murchou. Cadê o povo? Ninguém sabe. Mas vamos aguardar para os próximos capítulos dessa novela. Canal Brasil Notícias. Um abraço, fiquem com Deus. E eu perdi o controle, não sei no... Ah, tá ali.